A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Graça e paz, Igreja da Cidade, boa noite! Que alegria estar com vocês e que privilégio. Vocês são inspiradores, eu sei que vocês sabem disso. Vocês têm impactado nações, vocês têm mudado história e históricos ao redor do mundo. Aonde eu ando, eu encontro um amigo que é abençoado, que segue, que é inspirado por vocês. Pastor Carlitos e Leila, eles aonde passam, deixam um legado de bênção, de crescimento. Eu fui tão recebido aqui hoje já pelo Ian, pela Juliana, pelo Marcos, pela Mariana, entre toda a outra equipe, que eu não guardei o nome de todo mundo. Vocês são lindos, são preciosos, e eu quero agradecer vocês pelo tanto que vocês têm derramado nas nações e que têm me atingido lá em Nova Jersey. Muito obrigado, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou, eu ser americano, nascido em Governador Valadares. Com 16 anos, minha mãe falou, bora para a América. Eu fui revoltado, minha mãe estava me tirando da melhor cidade do mundo, da cidade mais avançada, né, do centro do universo, assim eu pensava. E eu cheguei revoltado nos Estados Unidos, eu cresci batista, estava desviado desde que perdi meu pai com 11, 12 anos, aos 13 anos eu me desviei. E aí eu estava longe de Deus e com 16 anos pisei nos Estados Unidos e fiz uma promessa para mim mesmo. Com 16 eu cheguei, vou trabalhar, com 18 eu compro uma moto, uma DT 180, volto para Governador Valadares e enriquei, fiz a vida na América. Vou andar com a DT 180 na Avenida Minas Gerais, para frente e para baixo, e aí Deus tinha planos diferentes. Aí, logo em seguida a esses planos, eu conheci uma namoradinha, que eu apaixonei por ela, gamei, casei, voltei para a igreja, fui para o seminário, ali eu me formei, ali eu tive 4 filhos, ali eu plantei a primeira igreja, pastoreei 1 ano e meio mais ou menos, plantei a segunda igreja em 1996, que é a Home Church, e enfim, Deus tem feito coisas grandes ali, mas eu queria dizer para vocês são parte disso. Olha essa família linda que o Senhor me deu, queria apresentar para vocês essa noiva aí, eu acabei de casar com ela, de novo, tá? Fizemos 30 anos, essa foi a nossa bodas, pastor Carlitos, inclusive eu não pude estar na última conferência, que foi no dia do meu casamento, né? E Jussiara, do meu lado tem o meu filho primogênito, Rafael. Rafael tem 27 anos, é meu pastor executivo, ele toca toda a igreja, ele é o nosso melhor pregador ali. Aliás, eles estão me pedindo já para mim ficar sentado e só ficar treinando ele, de tão abençoado que eles estão sendo. A Giovana está aqui também nos acompanhando hoje, a minha filha que está do meu lado. Ela trabalha no louvor, na adoração, já liderou o ministério infantil, ela faz um monte de coisa, mas o sonho da vida dela é mandar em mim mesmo, o tempo todo, entendeu? Os pais de meninas aqui sabem o que eu estou falando? Entendem isso, não é? Ali tem a minha caçulinha do lado da minha esposa, que é a Ana Sofia, tem 14 anos, e é um doce, um ministério de louvor e adoração tremendo que ela tem. E a minha filha, do meio não tem, porque são 4, né? Mas a minha filha Juliana, que também é uma princesa de Deus, preciosa. Bom, aí está a minha família. Eu costumo me apresentar também dizendo que esse é o meu 4º casamento, e quando eu falo isso, o pessoal pira. Que o pastor Carlito arrumou de trazer um homem desse aqui? Mas calma que eu explico. É com a mesma esposa. É porque para viver 30 anos casados, e quem é casado aqui há muito tempo sabe o que eu estou falando, de vez em quando tem que sentar numa mesa e dizer assim eu não quero, assim também eu não quero. Acabou? Acabou. Então acabou. Aí, o que nós vamos fazer para começar de novo?
Como é que a gente recomeça? E é de recomeço em recomeço, é de acertar e é de mudança de atitude que a gente constrói uma família. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês nessa noite. Mudança de atitudes. Muitos de nós pensamos que Deus faz o tudo e nós não precisamos contribuir. E tem coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Por exemplo, uma coisa que Deus não faz é prostrar você, é curvar o seu coração. Isso é algo que você faz. Outra coisa que Deus não faz é se arrepender por você, é resolver as situações, é buscar consertos. Isso Deus quer que você faça. Há coisas que Deus faz e tem coisas que nós precisamos fazer. Eu vou estar ministrando hoje a introdução desse livro, Ajuste Suas Atitudes. E eu sei que esse livro, você talvez ao ver Ajuste Suas Atitudes, pensou, eu preciso comprar esse livro, que eu preciso levar para minha sogra, eu preciso levar para minha esposa, eu preciso levar para o meu marido. E a minha oração é que até o final dessa mensagem, você entenda que Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Você precisa ajustar a sua atitude. Todos nós precisamos. Esse livro nasceu de uma situação que eu comecei a analisar e eu me tranquei, fui orar por uma ovelha, porque eu descobri algo muito interessante. Uma ovelha fiel, dizimista, ofertante, missionária, homem de Deus. E chegou para mim um dia e disse, pastor, há uma possibilidade de um upgrade no meu trabalho, de uma promoção. Ore por mim, eu preciso disso, o senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel. Eu falei, vamos orar. Eu orei e eu criei, junto com ele, que ele ia ser promovido. Voltou um tempo depois e disse, não aconteceu a promoção, infelizmente deu para outro. Eu falei, não se preocupe, no tempo certo Deus vai te promover. Veio uma segunda promoção e ele disse, agora vai, pastor. Oramos de novo e não foi. E eu fiquei preocupado com aquilo, falei, Deus, qual é a barreira, o que está acontecendo, por que esse homem não avança, ele é tão fiel, ele está preso nesse trabalho, por mais que seja fiel, não prospera. E aí um dia eu estava em um jantar, conheci o empresário, o dono dessa rede de supermercados que ele trabalhava, uma rede brasileira nos Estados Unidos, e ele disse, se apresentou quem era, e eu disse, eu tenho uma ovelha que trabalha para você. Ele disse, quem? Disse o nome da ovelha, ele falou, é uma ovelha fiel, é uma ovelha, olha, tem crente que não é crente não, mas esse é crente. É uma pessoa séria, de confiança, eu deixo ele cuidar do almoxarifado, ele é que conta e checa as contas de todo mundo. Eu, ok. Joguei na lata, claro, não ia perder a oportunidade. Eu falei assim, se ele é tão fiel, por que você não deixa ele crescer? Prospera ele, dê uma promoção para ele. Ele falou, como você sabe disso? Eu falei, bom, são 2 promoções já que você não deu. Ele falou, como você sabe? Ele é minha ovelha, ele abre o coração. E aí ele disse assim, tá bom, eu vou te explicar o porquê. Se eu promover, possivelmente eu vou ter que despedi-lo. Eu disse, por quê? Ele falou, ele é muito bom de cuidar de caixa, muito fiel nos números, muito fiel nas coisas, mas quando tem pressão de relacionamento, ele não tem uma boa atitude. Eu não posso pôr ele para trabalhar com gente. Se eu promover ele, eu não vou poder mantê-lo na empresa. É melhor manter ele trancado naquela jaula do almoxarifado, onde ele pode ser fiel, onde ele pode ser honesto, onde ele pode ser crente, ele pode ouvir hinos e cantar o dia inteiro, mas trabalhando com gente, a atitude dele não é correta. Isso deu um nó na minha cabeça, porque pensa nisso, um homem dizimista, um homem que investe em missões, um homem sério na igreja, um servo, que de repente simplesmente não pode prosperar, não é porque o diabo está impedindo, não é porque Deus não quer, mas é porque uma atitude dele não corrigida está impedindo o crescimento, o plano, o projeto que Deus tem para a vida dele. Isso me pôs a pensar, e aí eu busquei a Deus, e disso nasceu uma série que eventualmente nasceu esse livro. Eu encontrei nessa escritura aqui, que eu quero ler com você para abrir hoje, algo que impactou o meu coração. E eu já vou te dar adiantado o que é. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus trata todo mundo igual, mas Ele trata diferente as atitudes. Tiago 4,6 diz assim, antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Deus faz o que com os soberbos? Diga, resiste. Imagina, você está querendo avançar e a mão de Deus na sua testa dizendo, você não vai. E Deus pega o humilde e diz assim, olha, eu vou te dar graça, mas graça maior, mais graça.
Graça é o que te capacita a cumprir o que Deus te chamou, o que você nasceu para ser, o que Deus te criou para ser. Essa graça te leva a cumprir isso. Deus diz, olha, vai ser muito mais fácil para você, eu vou derramar graça maior sobre você. Agora, você rebelde, ou você orgulhoso, você soberbo, eu vou te resistir. Vocês bem sabem que quando Satanás nos resiste, a Escritura nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quando o diabo nos resiste, busca oração, busca os irmãos ali do ciclo de oração, eu busco o meu pastor, o meu líder, né, de grupos da cidade, eu ministro para eles, eu abro o meu coração e eles oram e o diabo tem que fugir. Agora, meu irmão, quando Deus te segura, você vai apelar para quem? Qual é a instância superior que você vai? Não existe. Então muitos de nós estamos impedidos, amarrados, não estamos avançando, estamos culpando a sogra, a mulher, o marido, o cachorro, quem quer que seja, o presidente, mas a questão é, muitas vezes uma atitude nossa está atraindo um parar de Deus na nossa vida. Eu quero que você comece a pensar nisso, e a minha oração é que o Espírito Santo fale no seu coração. Muitas vezes eu recebo casais na frente da igreja e meu coração sangra, porque eu sou pastor e meu sonho é ver as famílias curadas, restauradas. Esse é o coração de todo homem verdadeiramente pastor. Ele quer ver uma família feliz, as famílias que estão ali se encontrando, se realizando, sendo curadas. E muitas vezes vem os casais na frente, eu começo a chorar. Eles acham que eu estou chorando porque eu estou aquebrantado, porque eu estou debaixo da unção. E na verdade eu estou chorando porque eu estou vendo que por mais que eu ore, por mais duro que eu me derrame naquela oração ali, que eu rasgue o meu coração, não vai mudar, porque tem um dos cônjuges que tem um coração duro, uma atitude dura, que não está disposto a ceder. E não importa o quão duro eu oro, o quão forte eu oro, o quão eu me rasgue na oração ali, se ele não mudar a atitude, se ela não mudar a atitude, aquele casamento não vai ser curado. Já estive em mesas onde eu via o pai perdendo os filhos, mas não mudava a atitude, os pais não mudavam a atitude. Já vi os filhos perdendo tudo, o relacionamento dos pais, mas não mudam a atitude, porque persistem no seu direito de fazer birra, no seu direito de se agarrar, sabe? De se agarrar a uma mágoa, de se agarrar a um momento, nós precisamos entender, as nossas atitudes abrem portas para o trabalho transformador de Deus, ou para influências demoníacas em nossas vidas. As circunstâncias geram ações, que essas ações podem contribuir ou inibir o crescimento daquilo que Deus tem para você. Eu conheço pessoas que passaram a mesma situação, pessoas diferentes, uns saíram completamente transformados e outros totalmente destruídos. Por quê? Porque complicaram-se ainda mais no meio da crise com as más atitudes. A resposta que nós damos às crises, a resposta que nós damos às situações que nós vivemos, é que direciona, facilita o nosso caminhar ou impede a gente de andar. As atitudes que tomamos, eu quero repetir isso, pode acelerar o processo do crescimento de Deus em sua vida ou traçar o caminho para a sua destruição. Sabe, a atitude correta atrai o favor de Deus e dos homens. Tem gente que é arrogante, tem gente que é duro, como fala em espanhol, é terco, sabe? É cara amarrada com os homens. E fala assim, eu sou assim mesmo, e vocês vão ter que me engolir, porque a bênção de Deus está sobre mim, e vocês vão ver Deus me abençoar, e vocês que estão vendo eu passar na luta e não vão me ajudar, quando vê lá na frente vão se arrepender, e eu não vou cantar música, vocês sabem onde eu estou indo. Misericórdia. Muitas vezes, Deus quer nos abençoar, agora escuta o que eu vou te falar, Deus está no céu, os anjos acampam ao seu redor, mas Deus usa homens e mulheres para te abençoar, e a sua atitude muitas vezes pode barrar uma ordem já liberada de Deus para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para o seu próximo passo. Eu lembro uma vez que eu separei um grupo de jovens que eu estava treinando para trazê-los mais perto para o ministério pastoral, e se levantou um revoltado. Ele era o próximo, mas levantou revoltado, olha aqui, eu estou mais tempo do que os outros. Chama o fulano, ciclano, beltrano, e por que não me chama? Eu olhei e falei assim, ok, já está explicado por que você não foi chamado.
Volta para o final da fila, vamos começar de novo. Volta para o primeiro ano. A atitude muitas vezes atrasa o que Deus tem para a gente. Olha, deixa eu contar uma história para você. Hoje, eu tenho 20 e tantos anos de fidelidade a uma empresa aérea. Né? Posso fazer propaganda dela, não ganho nada por isso, que é a United. Eu viajo o mundo só de United. E a United Airlines, hoje, eu ganho muita coisa, ganho muitos upgrades. Por quê? Porque tem cartão fidelidade, vocês sabem como isso funciona. Mas há 18 anos atrás, 17 anos atrás, a gente começando a estruturar, a implantar o ministério no Japão, eu não tinha nada disso. Não tinha fidelidade nenhuma, não tinha nada, eu não sabia o que era um upgrade na vida. E aí eu fui no Japão, passei uma semana ministrando, cansado, fui online, na época não era nem online, né? Liguei para o agente, pedi, naquela época, marca para mim janela, marcou janela, eu cheguei, quando eu chego suado lá, é como Manaus, e agosto é o verão pleno lá. E eu cheguei suado, todo molhado no aeroporto, cansado, quando eu chego no portão de embarque, aquela crise, gente brigando, gente reclamando, porque deu overbook, aí você já sabe o que vai acontecer, pessoas vão ficar para trás, e aí aquela confusão, quem quer ceder lugar, quem não quer ceder, vai ser bump, né? Vai ser empurrado, e aquela coisa, eu falei, deixa eu entrar nessa fila, e eu vou lá ver se a minha janela está direitinho, se está tudo certinho, se eu não perdi o meu local. Eu pensei, 14 horas de voo, Narita, Newark, né? Nova York, 14 horas, meu Deus, uma janelinha, eu encosto ali, aquilo é primeira classe para mim, bota um travesseirinho, eu boto alguma coisa, e aí eu fui, mas eu aprendi com o meu pastor, algo que ele me ensinou que é fantástico, que o aeroporto é o melhor lugar para a gente ver se a gente é crente ou não é. Porque pensa num negócio que tem tensão, é viagem, é uma mala, é o lugar, é o voo, é tensão em cima de tensão. Então, quando eu cheguei ali, e o meu pastor me ensinou, sempre com uma boa atitude você é beneficiado. Eu cheguei lá, aquela confusão, eu suado, cansado, sem dormir, fuso horário do Japão, vocês sabem como é, aquela coisa, você não sabe o que é. Eu cheguei, botei o meu melhor sorriso. Entrei numa fila onde estava todo mundo reclamando, a mulher estava em cima da cabeça dela, dava para ver a fumacinha saindo assim. Aí eu cheguei nela e falei em inglês, falei assim, hi, hello, ela, hi. Falei assim, em inglês eu continuei a conversa e disse, como você está, tudo bem? Ela, ok, em que posso te ajudar? Eu disse, olha, só queria te falar algo, antes de mais nada, daqui a pouco essa turma vai todo mundo embora, e você não vai ter que aturá-los mais, tá? Fica tranquilo que vai ficar tudo bem. Você vai para casa, vai feliz, não deixe isso fritar a sua cabeça não. Ela olhou para mim de novo e falou assim, o que é que eu posso te ajudar? Eu dei um sorrisão e disse para ela, olha, eu só queria saber se o meu assento está tudo certo. Ela olhou, está tudo certo. Próximo, eu olhei, fiquei ainda lá e falei assim, muito obrigado, viu? Olha, vai ficar tudo bem. E voltei lá para o final da fila. Aí começa a chamar, então, primeira classe, não sei quem, está todo mundo, série 1, grupo 1, grupo 2, grupo 3, o último grupo era eu. Mas eu entrei na frente do último grupo, eu fui um dos primeiros, que eu estava ali, era a minha vez. Quando eu entrei, vi minha cadeira, botei o meu bilhete dentro do livro que eu estava lendo, botei no bolsão, minha mochila no chão, peguei uma camisa sequinha que eu tinha, falei, eu vou viajar pelo menos com uma camisa sequinha, fui no banheiro, troquei de camisa rapidinho, joguei uma água na cara, voltei, quando eu volto tinha uma mulher sentada na minha cadeira, aí eu olho para ela e falei assim, essa é minha cadeira, mas eu não vi minha bolsa, não vi o meu livro. Ela olhou para mim e disse assim, essa é minha cadeira, e já jogou o bilhete na minha cara, com o meu assento. Deu um nó na minha cabeça, eu estava tão cansado, quem gosta de ficção científica aqui vai entender o que eu estou falando. Para mim, o banheiro virou um portal, eu saí em outra timeline. Saí, falei, deixa eu voltar para o banheiro e sair de novo. Saí no timeline errado, no avião errado, ficou aquela coisa maluca, eu falei, mas esse é o meu lugar. Ela falou, cadê o seu bilhete? Eu falei, então, estava no bolsão, que estava aqui, dentro do livro, não tinha livro, não tinha nada. Eu fiquei assim. No meio, aí o povo entrando, e a aeromoça vira para mim e diz assim, né? Ei, senta. Eu falei, então. Começou a ferver, né, pessoal? Eu lembrei, a atitude correta, dei aquele sorriso. Então, querida, olha, eu estava sentado aqui, a mesma história. E cadê o seu bilhete? Então,
Estava dentro do meu livro, ó, fica aqui pro canto só não atrapalhar. Aí, qual o seu nome? Foi lá fora, né? Voltou com a mulher lá de fora, conversando com a mulher, não sabe o lugar dele, não sabe quem é, não sei o quê. Aí a mulher olha assim, eu estou vendo as duas conversando, quem era? Era a mesma. Aí ela já olha assim para mim, aí eu assim. Aí ela só fez assim, virou o olho. Daqui a pouco ela vai lá, volta, entrega para a mulher um bilhete assim, só olha para mim e faz assim, God bless you, God bless you. Deus te abençoe. A mulher vem e me dá o bilhete na mão. Quando eu vi, demorou um pouco para cair a minha ficha, porque eu nunca tinha andado de primeira classe, eu não lembro se era 1A ou 3A, mas era lá na frente, era uma numeração que eu nem sabia que tinha no avião. Eu só conhecia da 33 para trás. Aí quando eu vi aquilo, caiu a minha ficha, que era a primeira classe. Eu confesso para vocês que foi difícil manter a boa atitude. Eu tive que segurar muito com a mulher do lado, que a minha vontade é falar para ela, é seu lugar mesmo, viu? Mas eu resisti, peguei o meu bilhete e falei, mas e as minhas coisas? Ela falou, não, é porque a mulher chegou, sentou e falou que tinha coisa no lugar dela, a gente colocou aqui do lado, mas a moça lá te deu essa cadeira. Uma boa atitude me deu um upgrade. Se eu contar para vocês quantos upgrades eu ganhei em aeroporto com boa atitude, dá um livro só de upgrade. Eu botei só um nesse livro aqui, porque senão viraria um livro de upgrade com boas atitudes. Tem pessoas que está tudo combinando para te levar para o upgrade do próximo nível da sua vida. Mas você não tem uma boa atitude que te promove até lá. A sua má atitude está te freando. E outras pessoas que nem têm a qualificação que você tem, estão avançando, porque têm uma atitude correta. Deus usa homens e mulheres para nos abençoar, e nossas más atitudes podem impedir uma promoção, um presente, um upgrade que Deus tem preparado para nós através da vida de uma outra pessoa. E você precisa cuidar disso, tomar cuidado com isso. Gentileza gera gentilezas. Gente, isso funciona principalmente dentro de casa. Marido, experimenta chegar amanhã em casa do trabalho, abrir a porta e falar assim, boa tarde, querida. Trouxe algo que você gosta de comer. É claro que primeiro ela vai vir checar se você está com febre. Mas experimenta fazer isso. Ao invés de chegar assim, estou com fome, a comida está pronta. Ou eu vou ter que pedir de novo. Mulheres, quando o marido chegar amanhã, experimenta aí na porta. Dá uma juntada no pescoço dele assim, trazer ele para perto, dá um beijo nele e fala assim, que bom que você chegou em casa. Os homens podem falar o que as mulheres falaram, fala Deus. Que as mulheres falaram quando eu falei, os homens ficam só assim, Experimente fazer isso. Você vai ver que o ciclo das más atitudes são quebrados. Más atitudes geram más atitudes e gentileza gera gentileza. O ciclo nocivo das más atitudes destrói uma família. Se você olhar rapidamente Lucas 9, de 51 a 56 de Lucas 9, conta a seguinte história. Jesus chama os seus discípulos e fala assim, olha, vamos para Jerusalém, vamos passar, porém, primeiro, vamos passar por Samaria e faz um favor para mim. Vão na frente e reservem um hotel para nós. Pega um Ibis lá, qualquer coisa, pega um negócio lá para a gente lá. Os discípulos foram, lembra da história, os samaritanos eram rejeitados por judeus, por uma questão lá antiga, de adoração em Jerusalém ou nos lugares altos, havia essa separação. Judeus rejeitavam os samaritanos, samaritanos rejeitados, chegam os judeus ali, eles rejeitam os judeus. Não tem lugar para vocês dormirem aqui. Vai dormir em qualquer lugar, menos aqui. Aí os discípulos, inclusive Joãozinho, lembra o Joãozinho, o discípulo do amor? Joãozinho chega para Jesus e fala assim, junto com o discípulo, assim, Jesus, não querem a gente lá não. O que o senhor acha da gente orar para cair fogo do céu, para acabar com a raça daquelas coisas ruins lá? Jesus fala assim, vocês estão doidos? Vocês não estão entendendo nada. Mas veja o ciclo. A rejeição gerou uma rejeição que já estava gerando já fogo do céu na cabeça do outro. Quantas famílias vivem assim?
Quantos relacionamentos hoje estão assim, quantos lares estão assim? E nós precisamos quebrar isso. Os samaritanos rejeitados rejeitavam. E o ciclo só aumentava. Alguém escute, meu irmão, em nome de Jesus. Se a sua família está em crise, minha irmã, se a sua família está em crise, filhos, se o seu relacionamento está em crise, pais, se os seus filhos estão em crise, pare hoje e entenda algo. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que ter uma atitude positiva. Eu sei que nós queremos que todo mundo mude para o nosso mundo ficar melhor. Mas a grande verdade é essa: quando eu mudo, tudo muda. Você quer mudar a sua família? Mude você e deixe as coisas mudarem ao seu redor. Fala isso comigo: quando eu mudo, tudo muda. Muitas vezes a rejeição que sofremos, nós queremos devolver. Seguimos reagindo e recebendo reações negativas porque reagimos negativamente. É a parábola do espinho que chegou em casa um dia muito traumatizado. A alma dele: mãe, não é justo. É uma parábola, claro. Mãe, não é justo, mãe. O espinhozinho falando para a mamãe: espinho, não é justo, porque todo mundo que eu quero me relacionar grita comigo. Eu chego para todo mundo perto, quando eu quero encostar neles, eles: ai! Ô meu filho, mas é que você já chega picando. E não é assim muitas vezes que acontece na nossa vida? A gente reclama que as pessoas estão respondendo mal, mas como nós começamos, como nós chegamos, sua atitude determina o seu destino. Eu conheço pessoas que têm potencial. Aliás, é triste ouvir isso, passar uma vida ouvindo isso. Você tem muito potencial e nunca chegou lá. E muitas vezes, parte do que impede as pessoas de alcançar o seu potencial é porque eles não têm uma boa atitude. John Maxwell disse essa frase que para mim é linda demais. Ele disse: a atitude é o bibliotecário do nosso passado, o palestrante do nosso presente e o profeta do nosso futuro. Quer saber aonde você está? É só olhar ao seu redor. Suas atitudes te trouxeram até aqui. Quer saber onde você vai chegar? É só olhar as suas atitudes. Quando eu fiz aula de aviação, minha segunda ou terceira aula, o professor me chamou e disse assim: vem cá que eu vou te mostrar qual é o instrumento mais precioso de todos esses. Eu já era pregador. Ele disse para mim: é esse aqui. Eu falei: mas não é o da altitude? Ele falou: não, é esse aqui. Eu falei: por quê? Esse aqui é o Attitude Indicator, é o indicador de atitude, eu vou te ensinar sobre ele. Eu falei: ok. Ele falou assim: olha, você está vendo? Ele indica a posição do avião de acordo com o horizon, com o horizonte. Se você está abaixo da linha do horizonte, você está descendo. Não interessa o quão alto você está, você vai beijar o chão. Se você está acima da linha do horizonte, se ele está acima, você está subindo. Não se preocupe o quão baixo você está subindo. Você tem que olhar isso o tempo todo, porque não importa o quão alto você esteja voando, se você se descuidar do indicador de atitude da aeronave, você pode estar caindo e não perceber. É lógico que na hora eu falei: mas isso dá uma pregação linda demais. Que coisa linda. A nossa atitude determina. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, voo rasante. Se a sua atitude está boa, meu irmão, você está subindo, segura a onda que daqui a pouco você está lá nas nuvens. Só mantenha a atitude correta. Porém, você pode estar voando alto. Dinheiro no banco que você não sabe nem contar direito. Tudo na sua família bem. Você olha aí, ó, o que eu fiz, está tudo bem, está tudo certo, olha o que eu fiz. Se você tem uma atitude ruim, é só uma questão de tempo. Casamento se perde, dinheiro se perde, empresa se perde, ministério se perde. Quantas vezes nós já vimos essa história? Pessoas que Deus usa tanto, são tão cheios de Deus, tão íntimos de Deus, e tão ruim de atitude com os seres humanos. Uma vez eu estava presente, um homem que eu admirava muito. Alguém encostou nele antes de pregar, ele falou assim: não toque em mim. Eu falei: meu Deus, não toque na unção antes de eu pregar. Aí eu falei: esse negócio de unção é complicado, porque uns são e outros não. E eu acabei de ver que não.
Nossa atitude é muito importante. Passamos a vida sem observar isso. As minhas atitudes dependem da minha escolha. Eu não posso controlar o que fazem para mim. Você já viu essa frase aí nos filósofos do Instagram? Eu não posso controlar o que fazem para mim, mas a minha resposta eu posso controlar. Eu posso controlar. Olha, talvez você diz assim, mas Marcelo, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu passei. Se você soubesse de onde eu vim, você entenderia por que eu sou rebelde. Eu sou rebelde, Marcelo, porque a vida quis assim. Porque nunca me trataram com amor. As pessoas se fecharam para mim. Eu queria ser como... tem gente que já foi. Fulano, uma vez um chegou para mim e falou assim, eu preciso te contar a minha vida. Eu falei, conta. Ele falou assim, não, mas eu preciso que você olhe nos meus olhos. Eu comecei a olhar. 5 minutos depois ele falou, e no meu aniversário de 4 anos, eu falei, não. Era só, ele nem estava lá, ele lembra de traumas que contaram para ele que ele nem estava lá. E vai embora, e vai embora, e vai embora. Gente, você precisa entender uma coisa, você não é refém do seu passado. Você não é refém das dores que você viveu. Você já ouviu falar do rei Davi? É o homem mais falado nas escrituras. O rei Davi, Velho e Novo Testamento, de capa a rabo, você pode usar poeticamente, historicamente, profeticamente, ser Jesus em toda a escritura, mas Davi é o nome mais falado, é a figura mais falada. Davi, o grande rei Davi, lembra de Golias? Davi, lembra de ter conquistado, ali no exército de Saul, um cara forte, um guerreiro? Davi. Porém, em um determinado momento, Davi está vivendo um dia muito difícil da vida dele. Estatisticamente, ele iria acabar, ele iria ser destruído. Mas o que ele fez? Ele precisou fugir do sogro dele. E ele se escondeu. E ele se escondeu lá no meio do seu inimigo, lá no meio de Ameleque. Ele foi lá para o portão do inimigo, no meio dos filisteus. E ele, barbudo, escondidinho, correndo do sogro, no meio dos inimigos. De uma hora para outra, alguém chega e vê, esse é Davi, reconhece ele. O rei chega, esse é Davi, todo mundo, Davi, nós vamos arrebentar com Davi agora. Davi faz um negócio muito interessante, não tem nada a ver com a pregação, mas é um ensino legal, posso ensinar para vocês? Sim ou não? Davi, naquele momento que ele vê que ele vai morrer, ele faz uma coisa que nós, homens e mulheres, maridos, eu ia falar maridos, mas vou falar maridos e esposas, precisam aprender. Davi, quando vê que ele vai morrer, sabe o que ele faz? Ele se finge doido. A Bíblia diz que ele curva a cabeça, começa a babaia, pega uma pedra no chão e começa a escrever na parede. O povo começou a rir, zombar dele. O grande guerreiro segurou a cabeça de Golias, sendo zombado publicamente. Como eu disse, não tem nada com a pregação, mas meu irmão, minha irmã, às vezes, lá em casa, começou a crise, só olha para o marido, para o lado, é melhor ficar vivo, manter a família, do que morrer. Voltando para o texto. Davi sai dali agoniado. Gente, imagina que humilhação. Davi sai dali, o que ele faz? Ele escreve o Salmo 34. Deixa eu ler para você o Salmo 34, do versículo 1 a 4. Ele diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu vou sair dali dizendo glória a Deus, que Deus me livrou dos meus temores, ao invés de sair dali dizendo, vocês não têm noção do trauma que eu vivi, o que eu sofri, a humilhação que eu passei. E eu não estou fazendo pouco caso, ainda que eu faça de forma jocosa, eu não estou fazendo pouco caso da sua dor, do seu sofrimento, eu também tenho. Eu perdi meu pai com 11 anos, se você cresceu sem pai, você sabe o quanto isso dói. Eu fui arrancado do meu país e levado para um país que eu não falava a língua, eu perdi todos os meus amigos, eu perdi tudo. Que hoje eu agradeço a Deus pela minha mãe ter feito isso, por eu ter crescido nos Estados Unidos desde os meus 16 anos.
Porém, naquela época foi puro sofrimento, trauma. Eu sei que tem coisas sérias, pessoas que foram machucadas, abusadas, marcadas. Escute algo, independente do que você passou, o seu passado não determina o seu futuro. O seu passado não pode reger as suas atitudes. Tenha uma boa atitude, celebra o Senhor. Você está vivo, você sobreviveu. Deus não terminou com você, ainda tem tempo. Aleluia! Olhando para frente, Paulo na cadeia falava: regozijai-vos, alegrai-vos. Meu Deus do céu! Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou olhar para o alvo. No capítulo 4 de Gênesis a gente vê algo muito interessante. Eu sei que aqui em São José dos Campos isso não acontece muito. Mas lá em Minas Gerais tem um tal de fazer bico. Alguém fica emburrado, sabe? O marido chega em casa: o que foi? Nada. Mas como nada? Como é que você está assim? Eu estou assim o quê? Acontece também com as mulheres, viu? Também. Um dia, 2 irmãos, isso está relatado lá no capítulo 4 de Gênesis, 2 irmãos resolveram levar uma oferta ao Senhor. Primeira família, coisa linda. Primeira família. Os 2 levaram a oferta para o Senhor e diz a tradução dos textos de Minas Gerais, a versão pão de queijo. Deus olhou para a oferta de Abel e falou: Abel, gradei de você. Gradei da sua oferta. Olhou para Caim e falou assim: gradei não. Mas por que, Deus? E ele transformou o rosto. Veja o texto, acompanha comigo. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Aceitou Abel e a oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Fez bico, fez cara feia, fez birrinha. O Senhor disse a Caim assim, tem gente que diz: Deus olha o meu coração. Aqui no caso de Caim, Deus olhou para o rosto dele, para a birrinha dele, para a cara dele, e disse assim: o Senhor disse a Caim: por que você está fazendo bico? Não é isso que Deus disse. Deus disse: por que você está furioso? Por que você transtornou o seu rosto? Rapaz, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele ficou emburrado com Deus, chegou para ele e falou assim: você acha que eu tenho medo de cara feia? Que cara feia é essa? Se o seu coração tivesse correto, eu não aceitaria a sua oferta. Rapaz, conserta a sua vida, o pecado está batendo na porta. Deus não sabia o que já estava no coração dele com relação a Caim? Porém ele, ao invés de ouvir Deus e mudar, imagina, o primeiro homicídio poderia ter terminado aqui. Se ele tivesse ouvido Deus, mas para ele era mais importante seguir na birra dele, seguir no direito dele. Mas eu tenho razão também. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Deus deu a chance para ele, rejeitando a oferta dele. Deus criou e abriu uma porta para dizer para ele: muda de vida, acerte o seu coração. Mas a birra no coração dele era tão duro que ele preferiu matar o irmão e carregar o que nós conhecemos como a marca de Caim, a sua vida e a sua descendência, ao invés de ouvir a palavra de Deus e ceder. Posso te dizer uma coisa com toda a humildade, com todo o carinho. Deus te trouxe aqui hoje, você que está nos assistindo online. Deus está falando também com você. Sabe por quê? Porque Deus quer que você mude a sua atitude. Tem famílias a ponto de ser destruídas. Está na porta. Mas você está agarrado na sua birra. Tem pessoas perdendo no mundo financeiro, perdendo em todas as áreas da sua vida, mas você não quer ceder. O fim dessa história poderia ser completamente diferente, por isso eu te digo, fique atento ao que está no seu coração. Você pode mudar a sua história para melhor ou você pode arruinar a sua vida. Decida, não importa, sabe, aonde você está, o quão alto você está, o quão bom você está, o que você construiu, importa é a sua atitude hoje. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé,
Qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.